Olá pessoal, tudo bom? Aqui na Monte, diretamente de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor com foco no Tesouro Direto. Bom, semana passada tivemos uma verdadeira hecatombe, né, com o tarifaço do Trump se voltando para o Brasil, o que estressou, pessoal. Eu acho que até estressou pouco os mercados. Não vi as taxas no Tesouro Direto pularem tanto quanto poderiam. O dia da alta máxima foi na quinta-feira. E olha só, com relação ao IPCA 29, o que aconteceu? O preço caiu dos R$ 3.400, ficou uns R$ 30 mais barato que os dias anteriores, o que significa 1%, 1% de desconto. Vejam que foi pouco assim, representou pouco. Claro que é muito legal para quem está investindo nesse título pegar um 7,85. Mas quem perdeu também não se lamente porque foi pouco o desconto assim, né? Poderia ter sido muito mais e na verdade a gente não sabe, pessoal, como é que vai ficar essa solução, se vai ter algum passo atrás, se não vai. Se tiver passo atrás, vai ficar em que nível? Né? Talvez não fique nos 50, mas pode ficar em outro nível que também pode ser ruim. Então as taxas altas podem voltar. Eu acrescentei aqui nas estatísticas o mês de julho e vejam como o IPCA 29, a taxa voltou a se aproximar dos 8, mas o preço lá em 3.394. Quer dizer, outra coisa, o preço não volta mais para casa de 3.200. Ele vai exigir uma alta muito mais intensa do que isso. E não está acontecendo, né, pessoal? Nós colocamos aqui, ó. O que eu deixei na primeira linha aqui, para ficar até mais fácil a leitura, ó. Taxa mínima, taxa média e máxima e o Q4 total. E na segunda linha, os preços mínimo, médio e máximo, tudo desse ano. Só o Q4 que é o total. Assim eu acho que ficou mais lógico e coerente para a gente entender, né? E coloquei mês de julho. O que a gente está observando aqui no caso do IPCA 29? A taxa subiu um pouquinho, a média no mês, mas assim também o preço, que está numa linha crescente, pessoal, de 3.200 para mais de 3.400 agora. E coloquei esses dois dados novos, que é o seguinte, pessoal. É a taxa atual, 7,76, com relação à taxa média, nós estamos 17 basis points, ou bips, podemos ler assim também, 17 bips acima da taxa média do ano. E o preço está 2,66% da última cotação acima da média do ano. Ou seja, por esses dois parâmetros aqui, o preço não está tão acima assim do preço médio do ano e nem a taxa está tão acima assim, certo? Nem abaixo. Então significa que está mais ou menos em conformidade. É interessante de comprar. Quanto que não seria interessante, pessoal? Se o preço atual acima do preço médio fosse algo assim como 30, 40%, aí a gente pode concluir que houve uma valorização excessiva do papel ou que a taxa esteja 100, 150 bips de diferença para a média do ano. Bom, aí alguma coisa aconteceu, né? Então a gente vai ver também o que seria isso, né? IPCA 40, pessoal. Também. Agora aqui, como é um IPCA mais longo, esse pulo para 7,20 já representa mais coisas, ó. Porque aqui é um pouco mais de R$ 30 a diferença. Se você pegar ali para segunda-feira, a diferença chega a R$ 60 e o preço base de 1.600 significa que foram uns 3 a 4%, pessoal, de diferença no preço. Aqui sim a conversa é outra, porque o prazo é mais longo, aqui sim teria valido a pena. E vejam que
O 7,21 foi somente um retorno à taxa média. É porque agora o título está com 18 bips abaixo da média, então ele está mais caro 5%. O que ainda é uma boa oportunidade de entrada. Eu ainda avalio desta forma, tá? Durante o ano, as taxas estão caindo, 7,30, 7,40, 7,30, 7, 6,97, 6,96, apesar do estresse. E o preço subindo, pessoal, subiu até que bastante, tá? Esse então é o retrato aí do IPCA 2040. E o IPCA 2050, pessoal, bateu 6,99 e deixou a gente no gostinho para voltar ao 7, não é mesmo? E não voltou. Pois bem, temos aqui então 29 bips abaixo e uma diferença de preço de quase 10% para a média. Então, o que acontece? Como a taxa está mais abaixo e ele é o prazo mais longo entre os IPCAs principais, ele sente mais a marcação a mercado. Vejam como o preço está mais caro do que o preço médio do ano, tá? Então, assim, para quem está comprando todo mês e está fazendo aí começando, né, a sua aposentadoria por esse título, continue, que comprar sempre dá certo. E quem está procurando assim mais uma taxa pontual, alguma coisa, bom, vocês sabem que eu não sou muito ligado em marcação a mercado. Também não vou dizer que já passou a oportunidade de marcação a mercado nesse título, porque acima de 6% sempre é bom, mas dá essa sensação de que talvez já tenha passado um pouco, né? Vamos ver aqui o que acontece na taxa, pessoal. A exemplo do 40, a taxa cai e caiu em julho, apesar do estrago aqui do dia 10, do anúncio do dia 9, e o preço vai crescendo sempre. Foi uma grande oportunidade aqui, pessoal. Foi, olha aí, ó. São de novo R$ 30, mas aqui R$ 30 num título que custa na casa de 800. Isso aí dá quantos por cento? Vamos ver aqui, fazendo rapidinho. Dá quase 4%. Mesma escala aí do IPCA 40 aproximadamente. Mas foi uma boa oportunidade de pegar um precinho mais interessante. Vejam como pulou R$ 33, hein, pessoal? Opa, pulou bastante, hein? De 40 para 73, 840 para R$ 873. Que coisa impressionante. Bom, agora, pessoal, como a gente está pensando em fazer as estatísticas também de uma maneira mais prática, mais resumida, vamos dar uma olhada no Renda Mais 30, que também deu um susto ali a 7,27, agora está acima dos 7%, está com preço médio 5,79% abaixo da última cotação e a taxa 22 bips de diferença também não é muita coisa, tá? Trazendo aqui a média de julho, continua em queda, pessoal, com relação ao começo do ano. Renda Mais 35 também beliscou 7% no dia 10 e depois voltou. Está aí com um superávit no preço de 7,7% com relação ao preço médio e 27 bips a menos na taxa. Também mostra um desenho de queda com relação ao começo do ano, mas aqui para mim continua sendo uma excelente oportunidade de compra. Renda Mais 40 também beliscou 7%. Tem aí 9% acima do preço médio do ano, mas é aquilo, né? Quem compra todo mês, continue comprando, visando a aposentadoria, isso aqui não faz diferença alguma. Já para pegar uma janela excelente de marcação mercado, talvez já tenha passado. A exemplo do 50. 28 bips de diferença e caindo a taxa desde o começo do ano. Vamos ver o quanto esse tarifaço aí lá da gringa vai atrapalhar
aqui o andamento dos nossos títulos, pessoal. Vamos dar uma olhada nisso. Talvez atrapalhe um pouco. Renda mais 45 também recuperou 7% e logo em seguida perdeu. Tá com 10% acima do preço médio do ano. Aqui, quanto mais longe, aumenta mais a distância, né? E continua fazendo desenho de queda na taxa nesse prazo também. O 65, que é o mais longínquo de todos, também deu oportunidade ali no dia 10 a 7,08%. Será que é a última vez que esse título bateu 7%, pessoal? Fica a pergunta no ar aí, tá? Os esotéricos podem ajudar a responder. Durante o ano está caindo a taxa, a exemplo de todos os outros que a gente viu, 14% acima do preço médio. E a taxa atual, com relação à taxa média, está 24 bips mais baixa, mostrando por isso o preço mais alto. Mas ainda assim, pessoal, 6,90, para quem tem tempo, para quem tem aí 30 anos ou menos e pode carregar esse título até o vencimento, é uma excelente oportunidade, pessoal. Comprar menos de R$ 200 um título que vai te pagar em cada parcelinha proporcional a hoje 4.500. Você compra por 180. Só que tem que dar 40 anos de acúmulo, né? É tempo pra caramba. Bom, pessoal, deixando aqui na tela o IPCA 50, que parece que está desenhando aí uma recuperação, né? 7,34, 6,79 a média de julho por enquanto. É isso aí, vamos aguardar aí para ver como é que vai ser a semana, se vai ter algum progresso ou alguma possibilidade de negociação. A gente viu aí um que outro setor, um que outro político falando de tentar negociar com os americanos. Podemos ter água passando embaixo dessa ponte aí, ocasionando mudanças de humor repentinas no mercado, tá? Fiquem atentos a isso, que podem ocorrer surpresas, tá certo? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.